Boa noite, pessoal. Vamos começar? O que eu preparei para a aula de hoje é ainda em forças centrais, né, especificamente para lei do inverso ao quadrado da distância, que é os que a gente estava analisando na última aula, né, especificamente. Hoje eu vou analisar a questão das trajetórias, na verdade, fechadas, né? Trajetórias abertas, a gente já... Perdão, vou ver as trajetórias abertas, que na aula passada a gente analisou em detalhe, nas últimas duas aulas, né, a gente analisou em detalhe as trajetórias fechadas, que são as elipses, né? A gente fez todo o detalhamento da geometria da elipse, o caso particular da elipse é o movimento circular. Eu ainda vou fazer, no início da aula, ainda um último exemplo de a dinâmica com trajetória fechada, né? Que é o exemplo do modelo para a formação de anéis em planetas, né? Como, por exemplo, tem em Saturno, né? Como é que eu modelo a origem desses anéis, né, nos planetas. Depois, claro, a gente vai tratar das trajetórias abertas, então eu vou fazer toda a geometria, né, em coordenadas tanto esféricas quanto cartesianas, das trajetórias parabólicas e hiperbólicas, para fechar as 4 seções cônicas, né, associadas com as leis de lei do inverso quadrado da distância atrativas, né, que nós temos só 4 trajetórias, 2 abertas, 2 fechadas, que mostrou que se for repulsiva só tem as 2 abertas, né, parabólicas e hiperbólicas, né. E depois, no final da aula, eu vou fazer uma análise para um campo que não é lei do inverso quadrado da distância, só para a gente fazer um caso mais geral, de como é que calculamos, né, as equações da trajetória para outros tipos de campos, né. Só um momento aqui que meus gatos estão alucinados. Só um momentinho aqui. Vou ter que... E basicamente é isso o nosso planejamento. Eu vou começar com um último exemplo de trajetória fechada, que é a questão da modelagem do surgimento de anéis, né, em planetas, né. Estão gritando aí. Então, o que eu tenho aqui é o planeta mãe, né, que está aqui no meio, da massa total M grande, né, que é o planeta fonte do campo gravitacional. Então, eu tenho um satélite que está em órbita circular, com raio de órbita Rzão, né? Só que aqui, no caso desse modelo de formação de anéis, eu vou supor que o satélite natural tem uma forma estranha, né? Que é a forma de um disco, tá? Então, ele tem forma do disco, esse disco tá, o diâmetro do disco está na linha, né, radial aqui, vocês conseguem ver, e o centro do disco, então, é que está tendo uma órbita circular de raio R. Então, esse é o nosso modelo de início, né? Depois, em algum momento, esse satélite de forma de disco, né, ele vai se fragmentar, vai virar múltiplos fragmentos, né? A gente vai analisar depois, em outro momento, por que ocorre a fragmentação, tá? É que vai chegar um momento onde o satélite vai estar tão próximo do planeta-mãe que vai acontecer, as forças de maré sobre o satélite vão ser tão fortes que vai haver a fragmentação, né? Então tem uma distância mínima, que a gente até consegue calcular por gravitação, em que momento vai acontecer a fragmentação, que é o chamado limite de Roche. Tá? Mas basicamente a gente sabe que em algum momento esse disco vai se fragmentar, formando um conjunto de fragmentos menores. Né? Basicamente esse é o modelo. Né? Claro que quando eles se fragmentarem, a gente vai fazer a hipótese que a gente não, as interações entre os pedacinhos, né, não vai importar. Então, quando eles viram pedacinhos, a única interação é a interação, o que vai interessar, né? A interação gravitacional entre os pedaços, os fragmentos e o planeta original, fonte do campo gravitacional. Né? E claro que a gente vai assumir ainda que esses fragmentos são pontuais, né? Onde eu posso considerar eles sem dimensões. Né? São simplificações para a gente fazer a conta. Né? Então, antes de fragmentar, né, lembrando que o disco o satélite tem massa m pequeno e a planeta-fonte tem massa m grande, o diâmetro é d, né, o raio de órbita é r. Imediatamente antes da fragmentação, se a gente sabe o raio de órbita, né, e a massa dos objetos, a gente consegue obter qual é que é a velocidade e a velocidade angular do satélite, né. Como a órbita é circular e está sujeita então à força centrípeta, que é basicamente a força gravitacional, né, e essa força centrípeta está relacionada com o quadrado da velocidade, né?
de deslocamento do satélite na sua órbita circular e, claro, a distância desde o centro do planeta até o centro do disco, né? Centro do satélite. Bom, a força centrípeta, como eu estava falando, é a força gravitacional, né? Aqui, módulo, né, da força centrípeta, né? Então, aqui depende do produto das massas, massa do planeta, massa do satélite, inversamente proporcional à distância planeta-satélite, que é o R, né? Ao quadrado. Do lado direito, claro, a gente tem a informação da velocidade e do raio de órbita. Com isso, a gente consegue obter explicitamente a velocidade do satélite imediatamente antes de fragmentar, né? Só depende basicamente da massa, das características do raio de órbita original, que é o R, né? É a massa do planeta. A velocidade angular, lembrando que o movimento aqui orbital ele é um movimento circular uniforme, né? Como a órbita é circular, a gente sabe por conservação de momento angular que a velocidade angular é constante, né? Então, com isso, a gente, usando lá a cinemática do MCU, do movimento circular uniforme, a gente relaciona, então, a velocidade angular de órbita com a velocidade linear, né, VC. Certo? Então, a gente consegue também calcular essas duas coisas, velocidade linear sobre a órbita e a velocidade angular, né? Ambas dependem da massa do planeta e do raio de órbita circular original, né? Eu posso pensar que o meu disco, então, é um conjunto grande de fragmentos posteriores, né? Eu posso rotular cada um deles, por exemplo, o fragmento chamado fragmento zero, né? Ele está localizado, por exemplo, a uma distância R0 da origem do centro de coordenadas, né? Que está no centro do planeta fonte do campo, e tem, claro, velocidade V0. Então, cada um dos fragmentos, imediatamente depois da fragmentação, a gente conhece, né, quais são tanto as localizações deles quanto as suas velocidades, né? Estou chamando de R0 e V0, né? Como o movimento é circular e ele está acompanhando o movimento do disco, né? A gente conhece então qual é, a relação entre a velocidade V0 do fragmento zero, né? De um dos fragmentos que eu estou chamando de zero. Vai ter vários, né? Mas um deles é o zero, rótulo zero, e a sua posição, né? Então, como ainda estamos em movimento circular uniforme, o V0 está relacionado com a velocidade angular, né? Que é conservada, constante, né? E a velocidade angular do disco, né? Que a gente acabou de calcular, e a posição, né? Do fragmento zero. Se eu conheço a velocidade e a posição do fragmento zero, né? Eu consigo calcular imediatamente, logo que se fragmenta, né, o satélite, né, eu consigo calcular quanto é que é a energia de cada um dos fragmentos, né, cada um dos pedacinhos, e também qual é que é o momento angular daquele pedacinho, né, usando, claro, as expressões que a gente conhece, né. Então, a energia do fragmento zero, né, um deles, né, a expressão da energia mecânica conhecida, né, a energia cinética, né, porque tem uma velocidade V0, e a energia potencial gravitacional, que a gente conhece, né, cai com o inverso da distância, que a gente sabe que é a distância R0. Né? Então, esse é o valor da energia mecânica, por exemplo, do fragmento zero. Né? Aqui eu consigo escrever ainda a velocidade, né, como eu estava mostrando ali, a velocidade do fragmento, que é o V0 quadrado, em termos da velocidade angular, ômega, do disco, né, imediatamente antes de fragmentar. Então, o V0 quadrado é ômega 2 R0 quadrado, né? E aí eu reescrevo então a expressão da energia mecânica para o fragmento zero. Lembrando que depois, né, essa energia aqui ela vai ser conservada, né? Como o sistema sistema conservativo, né? Esse valor da EMEC vai ser o mesmo, né? Independente, claro que a partícula zero vai mudar de distância radial, né? Mas esse valor da EMEC vai ser conservado. Então, essa seria a condição inicial, né, para o cálculo da EMEC do fragmento zero. O momento angular, a mesma coisa, né? No caso, como o movimento do disco e também do fragmento zero era circular, né? Isso significa que o vetor posição do fragmento zero e o seu vetor momento são perpendiculares, que eu estou inicialmente, imediatamente depois que foi fragmentado, né, o zero ainda está fazendo uma trajetória circular. Então a gente sabe que para trajetória circular, principalmente a movimento circular uniforme, né,
O R e o P, né, os vetores posição e momento linear são perpendiculares. Com isso, a gente consegue calcular o módulo do momento angular, ou seja, que o módulo do vetor R e vetor P, né? Então, basicamente, é o produto dos módulos dos dois vetores. Vetor posição, que é R0, e vetor módulo do vetor momento linear, que é M0, V0, para o fragmento zero. Né? E, claro, a gente consegue ainda reescrever o V0 vezes R é zero em termos da velocidade angular, novamente, né? Então, V0 R0, se eu multiplicar o lado esquerdo aqui por R0, isso vai me dar ômega R0 quadrado, né? E aí eu tenho uma expressão do momento angular. Momento angular, imediatamente depois da fragmentação, aqui está escrito em termos da massa do fragmento e da distância radial a partir da origem, né? Explicitamente. Aqui, de novo, eu substituo o ômega, né? O ômega que a gente calculou agora há pouco, né? Tanto o V quanto o ômega a gente conhece eles explícitos em termos da massa do planeta e do raio de órbita original do satélite, né? O disco. Estão aqui. Então a gente tem os dois valores, né? Da EMEC de cada fragmento, por exemplo, aqui o fragmento 0, e o momento angular de cada fragmento, que eu estou chamando de L, mas posso chamar de L0, né? Que é o momento angular de um dos fragmentos. Então está tudo mapeado a dinâmica, né? Das quantidades conservadas para os fragmentos, né? Cada um deles vai ter uma energia e um momento angular que vão ser conservados pelo a gente estar num campo de força conservativo, né? Justamente. Central, né? Inclusive. Como o campo conservativo EMEC é conservada, como o campo de força central, gravitação, né? Os momentos angulares vão ser conservados, né? Para que esses fragmentos vai fazer? Então, quando o satélite se fragmenta, ele tem um conjunto de, né, de fragmentozinhos pequenininhos. Um deles eu estou mapeando a dinâmica, né? Mas é um monte de fragmentos, vão ser pulverizados, milhares de fragmentos, né? Que a gente está assumindo, lembrando, sempre pontuais, né? Depois, esses caras vão ter, todos eles, né? Vão ter órbitas fechadas, né? Cada um dos fragmentos vão obter uma... Lembra que a gente está fazendo gravitação, né? Então as órbitas fechadas só podem ser círculos ou elipses, né? Mas tem uma condição para essas órbitas serem fechadas, para ter órbita fechada, a energia mecânica, né, de cada um dos fragmentos tem que ser menor que zero, né? Ou seja, vai corresponder a... I menor que zero corresponde, então, a excentricidades, né, menor que 1 para a órbita, tanto elíptica quanto circular, né? Certo? Muito bem, então a gente vai ter que ter esta condição se a gente quer que esses fragmentos formem um anel, né? Para formar o anel, que nem os anéis de Saturno, necessariamente a gente vai ter que impor a condição que a EMEC, né, que a energia mecânica de cada fragmento, tenha que ser menor que zero. Isso vai nos dar um vínculo, né, uma imposição para qual é que é o tamanho máximo, o diâmetro máximo do satélite original que deu origem a esses fragmentos, né? Então, para a gente obedecer a condição que a EMEC é zero e as trajetórias dos fragmentos serem fechados, né, tanto elipse quanto círculo, né, automaticamente, como a gente conhece na expressão da EMEC, por exemplo, por fragmento zero, né, a gente pode calcular qual é que é a consequência quando a gente impõe esta condição, que a EMEC é negativa, né, ou seja, a órbita fechada. Bom, aí, E menor que zero corresponde a essa expressão aqui da EMEC, menor que zero, isso dá um vínculo, que é este daqui, né? Ou seja, aquela soma, esta soma aqui, esta soma de dois termos, né? Onde um deles é negativo e o outro é positivo, né? O termo da energia potencial gravitacional é negativo, né? A interação gravitacional, satélite ou fragmento planeta, né? Isso, então, aquilo ser menor que zero impõe que esta desigualdade aqui é verdadeira, né? Lembrando que a gente, aqui, nessa relação, nessa desigualdade, a gente tem um cancelamento de várias quantidades que são iguais nos ambos os lados, né? A massa, o G, a massa do planeta, né? O G, e você consegue ver o que sobra aqui, no final das contas, é uma relação entre o raio de órbita do fragmento e o raio de órbita original do satélite, que a gente pensou que é um disco, né? O raio de órbita original era R e R0 é o raio de órbita do fragmento, né? Então, para a EMEC ser menor que zero, trajetórias fechadas para os fragmentos, os raios de órbita novos, né, dos fragmentos têm que obedecer a esta relação, ou seja, os raios de órbita têm que ser menores que raiz cúbica de 2 multiplicado pelo raio
circular original do satélite que deu origem aos fragmentos. Né? Essa condição aqui, né, que o R0 tem que ser menor que esta quantidade, né, vai então nos dar a condição para o objeto, para o fragmento, né, que está mais distante do planeta. Né. Nenhum fragmento, para ter energia mecânica menor que zero, ou seja, para ter órbita fechada, pode ter distância radial, pode estar em distância radial maior que esta quantidade, né, raiz cúbica do raio circular original do satélite, né, que foi fragmentado. Né. Então, se eu sei quanto é que é a distância máxima, né, permitida para ter NEC zero, trajetórias fechadas, eu consigo calcular, então, automaticamente o tamanho máximo do satélite, né, original, tamanho que eu chamei que é um disco de diâmetro D, né. Então, o diâmetro máximo do disco, né, é 2 vezes o raio máximo do satélite. O raio máximo do satélite, basicamente, pode ser calculado a partir do raio de órbita original, menos, claro, a distância máxima de cada fragmento, né, de maneira que a órbita seja fechada, né, este valor aqui. Isso implica, então, que o diâmetro máximo do satélite, para ter órbita fechada, tem que obedecer esta relação aqui, né. Isso significa que só calculando aqui, claro, o raio de órbita circular vai ser fatorado, a gente fica com essa relação. Então, o diâmetro máximo para ter órbita fechada para os fragmentos, né, eu tenho que obedecer mais ou menos que 2 a 1/3 menos 1, aqui é da ordem de 0,26, que é da ordem um pouquinho maior que 0,25, 0,25 é 1/4, né? Isso basicamente dá que o diâmetro máximo do satélite, de maneira que os fragmentos deles tenham órbita fechada, seja no máximo metade do raio de órbita original do satélite que originou os fragmentos. Né? Então, aqui a gente tem um vínculo específico. Né? Então, o diâmetro do satélite não pode ser maior que isto, né? Para que a gente tenha trajetórias fechadas, né, para os fragmentos. Né? Bom, como a gente conhece as MX, né, e os momentos angulares para os fragmentos, né, a gente impôs que a MX seja menor que zero para ter trajetória fechada, né, ou elíptica ou circular, né, a gente conhece toda a dinâmica para a trajetória, ou seja, a gente pode escrever explicitamente todas as quantidades que interessam para as órbitas circulares ou elípticas, que são a distância de maior aproximação, né, por exemplo, que é o que nos interessa, né, e qual é que é o período de órbita desses fragmentos. Né. Então, o que eu vou fazer agora é mostrando, a partir da conservação da energia mecânica e do momento angular de cada um dos fragmentos, assumindo que eles têm órbitas fechadas, né, vou calcular, então, qual é que é a distância de maior aproximação e depois calcular quanto é que vale, na verdade, o período, né, o período de cada um dos fragmentos em relação ao período original de órbita do satélite pai que foi fragmentado. Então, se a gente tem órbita fechada, lei do inverso quadrado da distância com gravitação, onde a constante C, claro, aqui é a constante universal vezes a produto das massas, né, massa do planeta e massa do satélite, né, a gente consegue calcular duas quantidades cruciais para as seções cônicas, ou seja, para as equações das órbitas, né, que é a metade do latus rectum, que é o parâmetro alfa, né, que é proporcional ao quadrado do momento angular, e a excentricidade, né, de órbita, que é proporcional à energia mecânica, né, na verdade, proporcional à raiz quadrada da energia mecânica. Né. Bom, então, a metade do latus rectum, que é o parâmetro alfa, né, é escrito em termos do quadrado do momento angular e do parâmetro C, no caso da gravitação, o C é a constante de gravitação universal e o produto das massas, por exemplo, aqui a gente está calculando, então, as órbitas de cada um dos fragmentos, por exemplo, o fragmento 0, né, tem C como este, né, G, a massa do planeta e a massa do fragmento, e o L quadrado pode ser escrito em termos dos valores de L, que vão ser conservados para o fragmento, né, que a gente acabou de calcular. Esta aqui é a expressão do L para o fragmento 0. Né. Então, aqui eu estou calculando explicitamente, né, em termos do momento angular ao quadrado, quanto é que é o alfa. Né. Substituo aqui o L ao quadrado, ou seja, substituo esta quantidade aqui, que é o L, né, para o fragmento M0, né, ao quadrado. Né. Aqui está uma expressão complicada do alfa, mas vocês vejam que cancelam, né, as massas M0 ao quadrado cancelam.
alguns os GNs cancelam. Vocês vão ver que vai sobrar como parâmetro alfa, né? Lembrando que 2 alfa é o latus rectum na trajetória das seções cônicas, né? O alfa aqui especificamente pode ser escrito em termos então só do raio de trajetória original do fragmento zero, que a gente chamou de R0, né? Ou seja, imediatamente depois que foi fragmentado o satélite, e o raio de órbita original do satélite era o Rzão, né? Aqui o alfa, o parâmetro alfa para o fragmento zero, né? O outro parâmetro importante para a trajetória, além do alfa, é a excentricidade, né, para aquele fragmento. A excentricidade, então, é dado em termos tanto da energia mecânica do fragmento quanto do parâmetro alfa que eu acabei de calcular e, claro, o parâmetro C para a gravitação. Né? Aqui eu estou só calculando passo a passo, né, cada uma das quantidades. Primeiro eu calculei quanto é que é E sobre C, explicitamente, onde o C a gente já sabe quanto é que é, né, a constante de gravitação, produto das massas. Massa aqui é a massa do fragmento M0, né? A EMEC a gente já sabe como calcular, né? A EMEC tá aqui, né? A EMEC do fragmento está aqui, né? Explicitamente. São dois termos, né? Então a gente faz a razão EMEC por C, a gente obtém esta quantidade. Ainda se eu tenho E sobre C, eu multiplico isso por 2 alfa, né? Aí, então 2E alfa C, já multiplico esta quantidade aqui por alfa, que é esta quantidade, né? E multiplico por 2, né, obviamente. Multiplico por 2. O que eu obtenho é esta quantidade aqui. E, finalmente, o que está dentro da raiz quadrada, 1 mais esta quantidade aqui, vai dar um quadrado perfeito, inclusive, tá? Vai dar um quadrado perfeito. O quadrado perfeito é escrito em termos da razão R0 sobre R, zão, né? A potência cúbica, né? Quadrado perfeito. Então, o que está dentro aqui da raiz, especificamente, é um quadrado perfeito. Se é um quadrado perfeito, eu posso tirar para fora da raiz e calcular explicitamente a excentricidade de órbita do fragmento zero ou dos fragmentos, né? Desde que eu saiba a sua posição imediatamente depois da fragmentação e o raio de órbita original. Aqui, né? Só tomei o módulo aqui, lembrando, como a gente está com órbita elíptica ou circular, né? Os epsilon são menor que 1, né? Lembra que elíptica é entre 0 e 1, a excentricidade é entre 0 e 1, e círculo é excentricidade 0. Então, de qualquer forma, aqui nas trajetórias fechadas, o epsilon é sempre menor que 1, né? Se é menor que 1, a gente tem que tomar um cuidado aqui, né? O cálculo aqui da excentricidade. Mas igual, lembra, a excentricidade é sempre positivo definido, né? É sempre maior ou igual a 0. Né? Maior ou igual a 0. Então, só para tomar o cuidado, quando a gente toma raiz quadrada aqui, a gente obtém uma quantidade positiva definida, né? Certo? Mas, basicamente, então, a excentricidade, de novo, é escrita, né, tanto como alfa, é também escrita em termos como uma razão R0 sobre Rzão, né, aqui na potência 3. Então, determinamos os dois parâmetros para saber como é que é a dinâmica, né, da órbita dos fragmentos, o alfa e a excentricidade, né. Se eu quiser calcular o período, né, de movimento orbital de qualquer um dos fragmentos, eu posso usar a terceira lei de Kepler. Na verdade, não é a terceira lei de Kepler, né, é uma relação entre... A terceira lei de Kepler é especificamente para Sol e planeta, né? Mas a gente derivou a expressão completa da relação entre os períodos de órbita com o semi-eixo maior da órbita elíptica, né? E a massa fonte, né, da órbita, que é a massa emisão, né? Aqui, especificamente, a fonte, né, a massa fonte é o planeta, né? E o semi-eixo maior aqui é o semi-eixo maior da órbita elíptica, por exemplo, do fragmento, né? E aqui é seu respectivo período. Então a gente sabe, né, que a relação é o quadrado do período de órbita é proporcional ao cubo do semi-eixo maior da elipse, né? Claro que se a elipse, caso particular, é círculo, o A é o raio de órbita circular. Bom, daqui a gente consegue calcular quanto é que é o período de órbita do fragmento zero, né? Ou seja, de um dos fragmentos, né? Ele é escrito explicitamente em termos de A na 3 meios, sendo que a gente agora vai ter que calcular a partir do alfa e do epsilon, calcular quanto é que é o semi-eixo maior desta elipse, né? Certo? Lembrando que a gente já derivou como é que eu calculo, né, o semi-eixo maior da elipse
a partir dos dois parâmetros, né, do alfa e do epsilon. Então, o A, semi-eixo maior da elipse, é alfa por 1 menos epsilon quadrado. Bom, como a gente tem o alfa e o epsilon, a gente consegue calcular explicitamente. Aqui eu tenho o epsilon, eu tenho o alfa, só escrito em termos de R0 e de Rzão, né? Eu consigo calcular jogando aqui a expressão de alfa, né? Alfa. E o cálculo aqui no denominador, 1 menos epsilon 2, né? Faço a conta, faço a conta. Eu mostro então que o A, né? O A tem esta expressão, né? Onde de novo o A também é escrito em termos do R0 e do Rzão. Tá? Substituindo o A lá na expressão do período, né? Desse fragmento zero, tem a expressão completa do período. Então, o período de órbita, de novo, vai depender de R0 e de Rzão, e claro, da massa do planeta, né? Massa do planeta em que eles estão orbitando, esses fragmentos estão orbitando, certo? Expressão completa, só o último detalhe aqui é lembrar que eu consigo escrever esse período do fragmento zero, de um dos fragmentos, né? Em termos do período original do satélite disco, né? Então, o satélite disco tinha uma órbita circular de raio Rzão, né? Então, o período daquele movimento ao quadrado, né? Que eu já estava chamando de TIN, né? TIN, então, é o período de órbita circular do satélite disco antes da fragmentação, né? Então, o período dele ao quadrado é proporcional ao raio de órbita ao cubo, né? E a proporcionalidade aqui é sempre 4π² GM. Então, a gente consegue escrever o período de órbita original em termos do raio de órbita original Rzão, que é a massa fonte, né, explicitamente. Se a gente comparar as duas expressões, a gente vai ver que o que está aqui no início, a expressão do T0, né, é proporcional ao π a menos de um R² na 3 meios. Tá? E aí, quando eu faço essa substituição ali, né, o π aqui, eu consigo escrever, então, o período de um fragmento qualquer, estou chamando de zero, mas eu sei que o período associado a esse fragmento é associado com a sua distância radial imediatamente após a fragmentação, né? Isso ele é proporcional, ele é sempre proporcional ao período original do satélite pi, que deu origem à fragmentação, e claro, dependente, proporcional, e a constante de proporcionalidade entre os dois períodos, né? O período do fragmento e o período do satélite pi, vai depender complicado, uma forma complicada nessa potência 3 meios desta razão. Mas aqui dentro as únicas informações que a gente precisa para relacionar os períodos, né, é as condições iniciais, né, qual é que é o raio de órbita original imediatamente após a fragmentação daquele elemento, né, daquele fragmento, né, e do raio de órbita do satélite original, né, que é o Rzão, certo? Dá para ver aqui que cada fragmento que se esfarelou, né, cada um deles vai ter um período de órbita distinto, né? Cada fragmento vai ter o seu T0, certo? Aqui eu calculei o período por fragmento 0. Fragmento 1, 2, 3, o fragmento N vai ter o seu período. Todos eles são proporcionais, claro, ao período original do satélite que foi fragmentado, tá? Eu vou ter que sair aqui, tem um link, depois vocês entrarem no PDF, tem um link da simulação desse meu modelo. Então, a gente montou um modelo de como é que se forma, né, anéis, né, em planetas, né? Ou seja, aqui no meu caso, no modelo, a origem dos anéis vem da fragmentação de um satélite natural, certo? Claro que a gente tem que fazer uma série de simplificações aqui para usar a conservação de EMEC e de momento angular, né, para um modelo simplificado. Eu vou só fazer a simulação rapidinho para vocês, se eu conseguir aqui, só para vocês entenderem o que a gente calculou aqui, tá? Só parar aqui um pouquinho os slides e ver a simulação aqui, perdão. Eu vou também deixar essa simulação lá no link nosso, né? Vocês conseguem ver aqui, né? Aqui embaixo tem um Java, tá? Aqui nesse Java, vocês conseguem fazer o quê? Não sei se vocês estão enxergando a minha... Aqui nesse Java, vocês conseguem ver explicitamente aqui embaixo, vocês conseguem escrever o diâmetro do satélite disco, né, original, está aqui em preto, tá? Aqui em azul está o planeta fonte, a órbita original do satélite é circular, e está representado assim em preto, tá? Aqui vocês podem mudar o tamanho dele na forma do diâmetro e quantos fragmentos tem.
Mas a simulação, como está aqui, o fragmento é 0,05, né, do raio original de órbita, R, né? Lembra que a gente conseguiu relacionar qual é, que é o tamanho máximo, o diâmetro máximo do satélite para os fragmentos terem trajetórias fechadas, né? E o número de fragmentos, você vai botar até 100 aqui, tá? Então vou fazer com a fragmentação e vou ver o que vai acontecer com a fragmentação. A dinâmica é conservação de momento angular e linear, como a gente fez ali, né? Certo? Vou começar aqui. Aqui está o satélite original, não está fragmentado. E aqui tem o comando rompe, ou seja, vai romper. Rompemos em fragmentos, em 50 fragmentos. E vocês veem aqui é a evolução dos fragmentos, como eu mostrei agora há pouco, calculei agora há pouco no modelo. Cada um desses fragmentos tem o seu próprio período, né? Vocês conseguem ver que, por conservação de momento angular e de EMEC de cada um dos fragmentos, a ideia é que eles vão começar a orbitar, né? Claro, com períodos de órbita levemente diferentes um do outro, né? Ó, começam a orbitar o planeta azul, que está ali, né? O planeta fonte original, certo? Você pode aumentar o número de fragmentos, pode botar mais, né? Mas isso aqui é a simulação desse modelo que eu acabei de mostrar. O modelo realmente satisfaz, né, o que a gente observa, né, pelo menos qualitativamente, né, a órbita dos fragmentos em torno do satélite original, certo? É bem bonita essa simulação, inclusive você consegue manipular algumas coisas nessa simulação, tá? Bem interessante. É um Java que dá para manipular ele diretamente na tela, tá? Vou voltar então aqui para minha aula. Então, esse é um dos exemplos que dá para simular, tá? Agora eu vou passar, então, esse é o meu último exemplo de órbita fechada, tá? Como é que se formam anéis em planetas, como um exemplo de órbitas fechadas aí na lei do inverso quadrado da distância atrativa, né? O que eu vou analisar agora são as órbitas abertas, né? Porque lembrando, as cônicas, né? Para a lei do inverso quadrado da distância atrativa, a gente tem duas trajetórias abertas e duas fechadas. A gente analisou em exaustão as fechadas, né? Agora vamos analisar as abertas. Eu quero ver a geometria, né, das duas abertas, que basicamente são a parábola e trajetórias parabólicas e trajetórias hiperbólicas, né? A primeira trajetória, que é a parabólica, a primeira trajetória aberta e ilimitada, né, onde a gente só tem um ponto de retorno, né? O segundo ponto de retorno está no infinito, né? Lembrando que nas seções cônicas parabólica, né, a trajetória parabólica corresponde à excentricidade 1, né, que corresponde a valores de energia mecânica igual a zero. Então, quando a energia mecânica é zero, a definição de excentricidade, em termos da EMEC, a gente mostra que a excentricidade é 1 para a trajetória parabólica, né? Esta aqui é a equação geral das cônicas, né? Qualquer uma das cônicas tem esta equação. A gente vai especificar agora para a excentricidade igual a 1, né? Excentricidade 1. Então, para epsilon igual a 1, a gente tem uma equação particular para a cônica, que está aqui explicitamente, né? Multiplicamos os lados por R. Então, para o caso de epsilon 1 parabólica, a gente tem esta equação. O que eu vou fazer agora é tentar escrever, passar do sistema de coordenadas plano polar para o sistema de coordenadas cartesiano. A gente consegue entender todo o movimento num sistema de coordenadas que é mais trivial para nós, que é o cartesiano, né? Então, aqui a gente está indo em plano polar. Então, ainda estou aqui escrevendo, né? Isolei R aqui, passei o alfa para o outro lado, etc. Então, eleva ao quadrado. Estou aqui ainda em coordenadas plano polares. O R2 é o quadrado de alfa menos R cosseno θ. Bom, agora sim a gente consegue já escrever esta equação da parabólica, né, da trajetória parabólica em plano polares e em coordenadas cartesianas. Lembrando que o R2 é x2 mais y2, né, e R cosseno θ é x, né, no sistema de coordenadas plano polar. Né. A gente tem esta equação vira essa em coordenadas cartesianas. Tem um x2 cancela de ambos os lados. E aqui já temos a equação da trajetória parabólica, né, em coordenadas cartesianas agora, tá? y2 versus x, tá? Em cartesiano a gente consegue mapear. Esta equação vai nos dar a trajetória parabólica. O que eu vou fazer agora é identificar a geometria dessa trajetória parabólica. Algumas quantidades de interesse nosso, né? Por exemplo, quem é o latus rectum, quem é a distância de maior aproximação. Então, qual é que é a geometria, né? As quantidades básicas que eu uso para representar graficamente a trajetória parabólica, né?
certo? Então, o que a gente tem aqui, por exemplo, determinando então qual é, que é a distância de maior aproximação. Em coordenadas cartesianas, a distância de maior aproximação vai ser o x, né? Lembrando que a nossa construção, a nossa condição inicial, né? Que é em t igual a zero, que é θ igual a, que corresponde a θ igual a zero, a partícula está passando pelo eixo dos x, né? Que é o eixo polar, e exatamente na distância de maior aproximação. Né? Então, se eu colocar y igual a zero nessa equação da parábola, eu vou obter o x correspondente à distância de maior aproximação do centro de força. Né? Então, para y igual a zero, se eu coloco y igual a zero, eu vejo que existe um único x, né? Que é alfa sobre 2. Né? Alfa sobre 2. Então, esse x, né, alfa sobre 2, é a distância de maior aproximação, ou R1 ou R mínimo, né? O apocentro, né? É o apocentro dessa trajetória parabólica, né? Então, o apocentro está localizado nesses pontos, nessas coordenadas aqui, né? X igual a alfa sobre 2 e y igual a zero. Aqui já está calculado quanto é que é a ápside. Né? No caso aqui, como a trajetória aberta, só tem uma ápside, né? Que é a distância de maior aproximação, R1 ou R mínimo. A gente vê também na equação da trajetória parabólica em plano polares, né, que quando a gente coloca θ mais ou menos π, aqui está a equação em plano polar, né, com epsilon igual a 1, né, quando a gente coloca θ mais ou menos π, lembrando que o cosseno é uma função par, né, não importa o sinal que eu coloco ali dentro. Né. O cosseno de π é menos 1, né, na verdade o cosseno de mais ou menos π é menos 1, isso dá divergente, né, a distância radial é infinita. Significa que para esses ângulos, né, mais ou menos π, que é mais ou menos 180 graus, né? A partícula já passou pela distância de maior aproximação, que é aquele centro, né? Já está muito longe, já saiu fora do campo gravitacional. A distância dela a partir do centro de força já é infinito, né? Aqui a gente tem os ângulos correspondentes, os ângulos polares correspondentes para a trajetória já ser não limitada, né? Já está muito longe do campo de força, já quase livre. Né? Esses ângulos a gente já tem infinito por a distância radial. Né? E quando a gente coloca x igual a zero, a gente obtém qual é que é o y correspondente, né? Y igual a alfa para x igual a zero. Né? Isso basicamente vai dar a metade do latus rectum. Né? O parâmetro alfa a gente consegue identificar claramente no gráfico da trajetória parabólica. Né? Lembrando que o alfa, né, especificamente aqui na trajetória parabólica, a 2 alfa é a distância entre a reta geratriz da parábola, né? Especificamente. Né? Eu já vou mostrar aqui no gráfico o que é essa reta geratriz, mas eu sei qual é, que é a distância dessa reta geratriz até o foco da parábola. Né? Lembrando que latus rectum em latim, né, em tradução literal, é justamente reta lateral. Né? Latus rectum, né, é a reta lateral. Né? Então, aqui está a representação da trajetória parabólica e todas as quantidades que eu calculei aqui, que é a distância de maior aproximação, quem é o alfa, né? Quem é o parâmetro alfa, e quem é a reta geratriz. Tá? Então, começando aqui está a parábola, lembrando que a parábola, a distância de maior aproximação pela nossa condição original, né? Condição inicial original, está exatamente sobre o eixo dos x correspondente a θ igual a zero, né? Então, aqui eu tenho a origem do sistema de coordenadas, aqui está a fonte do campo, né, de força, onde essa trajetória parabólica tem uma partícula, né, que está obedecendo essa trajetória. Né. A distância de maior aproximação a gente já calculou, é alfa sobre 2, que é o valor do R mínimo. Então, R2, que é R mínimo, que é alfa sobre 2, é essa distância aqui. A distância de maior aproximação do campo de força. Né. O alfa é essa distância aqui, né? Que corresponde a θ igual a π sobre 2, né? A gente coloca θ π sobre 2, ângulo π sobre 2, né? A gente tem o alfa aqui, que é a distância que é do centro do sistema de coordenadas, ou centro de força, né? Até a intersecção do eixo y com a trajetória parabólica. Né? Alfa é essa distância, né? Alfa é essa distância aqui, né? É o dobro do alfa sobre 2, né? E tem a distância alfa que está a chamada reta geratriz. Tá? Está distante do eixo dos y, uma distância alfa. Né? A distância
correspondente alfa para o outro lado, né, à esquerda da origem, está a localização do foco, né, o foco da parábola, e a gente tem que a distância entre o foco e a reta geratriz é justamente 2 alfa. Né. Esse é o gráfico, então, da trajetória parabólica e representando o pericentro, né, que é a distância de maior aproximação. Basicamente está tudo escrito em termos de alfa, né, e a identificação da reta geratriz e a identificação de quem é o latus rectum, né, a distância entre o foco e a distância e a reta geratriz, né, da parábola. Então, a geometria para a parábola está feita. Agora vamos para a segunda órbita aberta, né, não limitada, que é a hipérbole, né? A hipérbole, então, corresponde para excentricidades maiores que 1, né? Lembrando que epsilon igual a exatamente 1 é a parábola, epsilon maior que 1 é a hipérbole, isso corresponde a valores de energia mecânica, para a definição da epsilon, né? A energia mecânica maior que 0, né? A gente tem a equação da trajetória, a equação da cônica, né? Só o único detalhe, lembrando que o epsilon aqui, então, é maior que 1, né? A gente vê que, enquanto para a parábola a partícula está no infinito, ou seja, já está muito longe do campo de força para ângulos mais ou menos π, aqui isso vai acontecer para ângulos diferentes, né? O R vai ser infinito, né? Quando o denominador aqui for 0, né? E eu vou conseguir identificar, então, para qual ângulo, né, isso vai acontecer. Então, o R vai para infinito para um ângulo que eu estou chamando de θ máximo, né? Onde 1 mais epsilon cosseno de esse ângulo θ máximo é 0. Quando o meu denominador é nulo, eu vou ter a distância radial da partícula, né, a distância a partir da origem, já no infinito. Né. Esta condição me dá quanto é que é θ máximo, né? Θ máximo vai ter que obedecer a esta equação, então epsilon cosseno de θ máximo igual a menos 1, então cosseno de θ máximo vale menos 1 sobre epsilon, e finalmente, tomando cosseno, o inverso do cosseno, o arquicosseno em ambos os lados desta equação aqui, eu consigo mostrar que o ângulo θ max, né, que corresponde ao ângulo polar, onde a partícula já está muito longe do campo, no caso de trajetória hiperbólica, né, o θ máximo é arquicosseno de menos 1 sobre epsilon, quando a gente aplica arquicosseno em ambos os lados. Né. Θ máximo é arquicosseno de menos 1 sobre epsilon, lembrando que epsilon é maior que 1. Né. Então a órbita está limitada angularmente, né, entre esses dois ângulos, né, menos θ máximo e mais θ máximo, certo? Onde o θ máximo é dado por esta conta aqui, né, arquicosseno de menos 1, do negativo do inverso da excentricidade da órbita. Certo? Vocês conseguem ver aqui que isso ocorre para ângulos diferentes de mais ou menos π, né, que é o caso limite para a parábola. Para cada caso, eu vou ter que para cada excentricidade maior que 1, eu vou ter ângulos, né, diferentes para onde a trajetória já é infinita. Né? Agora eu vou calcular de novo, como eu fiz no caso anterior para a parábola, eu vou calcular quanto é que é a equação da hipérbole em coordenadas cartesianas, né? Sempre o ponto de partida é em coordenadas planopolares, né? Aqui, plano polar. Aqui eu estou isolando a excentricidade, né? E a gente fez isso parecido quando a gente analisou a elipse, né? E isola a excentricidade, o que sobrar sobrou, aqui eu tenho o parâmetro alfa sobre epsilon, que eu estou chamando de d, né? Alfa sobre epsilon é d, só para facilitar. Então a gente tem aqui em plano polar, eu já posso elevar ao quadrado, né? Elevar ao quadrado, lembrando que r cosseno θ é x, né? E aí eu já consigo ver que esta equação em plano polar da hipérbole corresponde em cartesianas a esta equação aqui, né? R2 é x2 mais y2, excentricidade ao quadrado, o quadrado aqui do d menos x, né? Aqui especificamente a abertura dos termos do quadrado, né? Agora, igualzinho como a gente fez por causa da elipse, né? A gente vai separar todos os termos de x, em x e y, vai separar no lado direito todos os termos constantes, né? Desta equação aqui em coordenada cartesiana, né? E assim por diante. Está detalhado aqui o passo a passo, né? Então, o que a gente fez aqui, primeiro, isola este termo aqui, que é o termo, o epsilon 2d2, que é o termo constante. Do lado esquerdo só ficam os termos que dependem de x e de y, né? Incluindo o termo apenas em x aqui, né?
Dividimos, né, ambos, lembrando que aqui, acompanhando o x² tem esse termo 1 menos, 1 menos epsilon2. Eu vou dividir ambos os lados por 1 menos epsilon2, para a gente ficar só com x² aqui, né? Fizemos isso. A gente viu que quando a gente dividiu por 1 menos epsilon2, apareceu esses dois termos podem ser transformados em um quadrado perfeito, né? Então, o próximo procedimento é escrever esses dois termos em termos de um quadrado perfeito, ou seja, x menos 1, x0, que basicamente a gente consegue identificar que é o d sobre d epsilon 2 sobre 1 menos epsilon quadrado, certo? Claro que quando a gente faz o quadrado perfeito, obviamente tem que subtrair o termo que não está aparecendo aqui, né? Que é este cara aqui. Tem um outro termo constante que aparece quando eu construí o quadrado perfeito. De novo, a gente transporta para o lado direito todos os termos constantes, então esse cara vai lá para o lado direito. A gente tem essa expressão aqui, né? Trabalha, né, dos dois termos que aparecem, os dois termos constantes que aparecem do lado direito, isso sobra no lado direito, depois que eu somo, né, este com este. Sobra epsilon 2d2 sobre 1 menos epsilon quadrado ao quadrado no lado direito como termo constante. E o que sobrou aqui, obviamente, são os termos em x e y, certo? Passo final, como a gente fez também para a elipse, né, é dividir ambos os lados por este termo constante. Com isso, a gente chega nesta equação. Do lado direito, como a gente dividiu pelo termo constante, eu tenho 1, né? E o que sobrar, sobrou no lado esquerdo, né? Certo? O único detalhe aqui, claro, aqui eu tenho 1 menos epsilon quadrado ao quadrado, isso aqui é sempre positivo definido, né? Lembrando que o epsilon aqui é maior que 1 para caso hiperbólico, né? Vejam, se o epsilon é maior que 1, 1 menos epsilon quadrado é negativo, né? Então aqui eu só vou isolar, né? Isolar, fatorar o sinal menos, né? O sinal menos. Eu vou trocar o sinal aqui do mais y2, aqui, ó, certo? E aqui embaixo, é claro, quando eu fatorei o menos 1, fica com epsilon2 menos 1, que é positivo definido. Então, só para... Eu troquei o sinal aqui apenas para garantir que os denominadores, né, sejam positivos definidos, né, basicamente. Certo? Essa equação que eu obtive aqui com o sinal menos no meio, né, é a equação da hipérbole em coordenadas cartesianas. Né? Tá? Lembrando que aqui a gente já consegue identificar quem é o A2 e o D2 nessa equação da hipérbole em coordenadas cartesianas já agora, tá? Se a gente sabe identifica quem é o A2, que aqui está embaixo do x menos x0 ao quadrado, né? E identificamos quem é o B2, que é o que está embaixo do y2, né? A gente consegue calcular explicitamente quem é A e B. O A2 é este cara, o B2 é este cara, tiramos as raízes quadradas, lembrando que I, afinal, substitui D, aqui ao quadrado, né? Substitui D por alfa sobre epsilon. Né? Com isso, a gente consegue obter explicitamente A e B em termos do parâmetro alfa e de excentricidade. Tá? O A e o B, ambos estão escritos em termos do parâmetro alfa e da excentricidade. Né? Lembrando que aqui no caso do B, como está linear o quadrado aqui, né? Eu tenho uma raiz quadrada, como era no caso da elipse também. Né? A gente tem raiz quadrada de epsilon 2 menos 1. Né? Mas a gente conhece quem é a e B aqui por causa da hipérbole. Claro, no caso, o A e o B, no caso da elipse, era um semi-eixo maior e menor da elipse. Né? Claro, agora, como é hipérbole, a trajetória aberta, o A e o B tem outras interpretações, que eu vou mostrar agora na geometria da trajetória hiperbólica. O x0 que está aqui, eu posso chamar isso de centro da hipérbole, mas eu vou identificar o que é esse x0, né? Que distância é essa x0, né? x0, na minha definição aqui, claro, x0 é menos d epsilon 2, 1 menos epsilon quadrado por construção. O x0, se eu calcular explicitamente quem é ele, né? Ou seja, menos d epsilon 2, 1 menos epsilon 0, claro, substituindo d é alfa sobre epsilon, né? Se eu colocar alfa sobre epsilon aqui, basicamente o que eu obtenho é alfa epsilon sobre epsilon 2 menos 1. Mas vejam bem, alfa epsilon 2 menos 1, aqui está um módulo, né? Epsilon 2 menos 1, basicamente o A. Então, basicamente o x0 é positivo, né? E vale epsilon A.
excentricidade vezes a distância A. Lembrando que aqui o A e o B não são semi-eixos, né? É outra interpretação. Então, se eu estou falando em centro de hipérbole, né, então a posição desse centro está em εA, posição εA em x, e y igual a zero, né, basicamente. A distância de maior aproximação a gente consegue calcular explicitamente, né, se eu pegar a equação da trajetória por construção pela condição inicial, né, ela corresponde, o R1 ao R mínimo, né, corresponde à distância radial quando o ângulo é 0 graus, né. Então, se eu colocar ângulo 0 graus na equação da trajetória, em plano polar, né, obviamente, né. Se eu colocar θ igual a 0 aqui no plano polar, o seno é 1, né, a distância correspondente, que é o R mínimo, vai ser alfa 1 mais epsilon. Né. Aqui. Então, a distância de maior aproximação do centro de força para a trajetória hiperbólica agora vale alfa 1 mais epsilon. Né. Quando é π sobre 2, quando o ângulo é π sobre 2, né, 90 graus, a partir do eixo dos x, né, eu, claro, de novo, substituindo θ igual a π sobre 2, o cosseno vai ser 0, né, sobra um 1 no denominador e o alfa continua em cima, né. Então, a gente sabe em que momento, em que ângulo polar ocorre a quantidade alfa. E também, como eu calculei quem é εA, se eu subtrair εA da distância R1, que é a distância de maior aproximação, né, eu consigo mostrar que isso é justamente igual a A. Então, se eu calcular εA menos R1, R1 é alfa sobre 1 mais epsilon. Alfa sobre 1 mais epsilon. Aí eu fiz um truque aqui, multipliquei o R1 por epsilon menos 1, epsilon menos 1, ou seja, multipliquei por 1, mas está escrito em termos de epsilon. Né? E aí eu consigo identificar daqui que o que sobra é o próprio alfa tá aqui, né? Justamente, né? Na verdade, esses dois caras aqui, né? 1 mais epsilon, 1 menos epsilon é epsilon 2 menos 1, que é o alfa, que é o A, né? Que é o A, explicitamente. A é alfa, epsilon 2 menos 1, né? O que sobrou aqui, alfa, 1 mais epsilon menos epsilon é epsilon quadrado menos 1, que é o A. O que sobrou aqui é o epsilon menos 1. Quando eu subtrair, então, epsilon A menos R1, isso me dá uma distância A. Certo? Eu só estou calculando coisas aqui para ilustrar o gráfico, né, da trajetória, né, a representação gráfica da trajetória. Né? Trajetória hiperbólica agora. Né? Aqui coloquei a trajetória hiperbólica, né, desenho, um boca mais aberta que o caso da parábola, né? A distância de maior aproximação a gente calculou explicitamente ali, né? Dá para calcular só usando a equação do plano polar, né? O R1 ou o R mínimo, né? Que é a distância do pericentro, né? Aqui está o centro do sistema de coordenadas, o sistema XY cartesiano. Né? A distância R1 é alfa 1 mais epsilon, como a gente calculou aqui explicitamente, né? Essa distância aqui, ó, a gente mostrou já, né? Esta é o alfa, né? Quando o ângulo aqui é 90 graus, né? O ângulo aqui é 90 graus, obviamente essa distância aqui é a distância alfa, né? Esse tamanho é alfa, né? Ou seja, o tamanho do vetor posição da partícula é alfa. Então, eu identifiquei quem é R1, quem é R alfa. Aqui está o que eu chamei de centro, né? O centro está uma distância da origem que no ponto epsilon a 0. Então, x igual a epsilon a, né? X igual a epsilon a, toda essa distância aqui que é epsilon a, é o famoso centro, né, da trajetória hiperbólica. Na verdade, quando a gente faz lá seções cônicas, a gente faz geometria analítica, né, na verdade o gráfico é duplo, né, em torno do centro aqui, tá, em torno do centro, a gente tem a representação das duas hipérboles, né, hipérbole com boca para a esquerda e hipérbole com boca para a direita, tá? E elas estão distantes a uma mesma distância do centro. Então, aqui tem uma cópia carbono do lado direito aqui do centro, tá? Exatamente a mesma hipérbole, mas com boca para a direita. Né? Eu estou só mostrando aqui a boca para a esquerda, porque é o típico nosso, lei do inverso quadrado da distância atrativa, né? A nossa construção é que a trajetória tem que ter essa forma, né? De maneira que em θ igual a 0 a distância seja de maior aproximação com o campo, né? Certo?
Se eu conheço o centro, a distância é εA, né? Agora eu vou identificar aqui quem é os parâmetros A e B, que eu até calculei aqui quanto é que é A, B em coordenadas cartesianas. Aqui não tem nada a ver com semi-eixo, né? Eu acabei de mostrar essa continha minha, que é a distância εA menos o pericentro R1, dá exatamente A. Certo? Dá exatamente A. Com isso eu consigo saber quem é A, né? Se εA menos R1 é A, eu já sei quem é A. A é a distância entre o pericentro, aqui, e o centro da hipérbole. É essa distância aqui. Então aqui eu consigo identificar geometricamente quem é o parâmetro A, né? O parâmetro A é a distância em linha reta desde o apocentro, o pericentro, perdão, pericentro da trajetória hiperbólica, até o centro geométrico da hipérbole, quando estou fazendo geometria analítica. Eu consigo mostrar também, por geometria, né, que o B é esta quantidade aqui, tá? Esta quantidade aqui. Lembrando que aqui eu posso a trajetória hiperbólica, o gráfico aqui, a apresentação da hipérbole, ela está vinculada, ela está limitada por duas retas, né? Que são essas duas retas, essa reta descendente e esta reta ascendente. Você consegue ver que assintoticamente, né? Assintoticamente, a trajetória hiperbólica tem que estar posteando, né, no assintótico, posteando estas retas. Tá? Esta reta descendente aqui é a reta que tem a equação y igual a menos b sobre ax, então o b sobre a é o coeficiente angular dessa reta, né, que passa pelo centro aqui da trajetória, o C, né? Obviamente aqui eu não poderia escrever xy, teria que ser y barra e x barra, né? Ou seja, é a equação que passa para o centro desse sistema de coordenadas que está centrado aqui no C, né? Obviamente. E a reta ascendente, né? Tem esta equação, o coeficiente angular é b sobre a, mas eu consigo calcular quem é o coeficiente angular, né? Tanto quanto ela é crescente quanto ela é decrescente, né? Certo? Então, se eu sei quem é o coeficiente angular dessa reta decrescente aqui, eu identifico que essa distância aqui, né, do eixo dos x até a reta descendente é a distância B. Então, aqui eu consigo identificar geometricamente quem é A e quem é B para a trajetória hiperbólica. Essas duas retas aqui, né, que passam pelo centro, né, as duas passam pelo centro da trajetória hiperbólica, e que dista esse centro uma distância εA da origem do nosso sistema de coordenadas, né, limitam, né, fazem o limite assintótico da trajetória hiperbólica quando a distância radial é muito grande. Né? Ela tem que costear essas retas assintóticas quando a distância radial é grande ou aqueles ângulos eta máximo já foram obtidos, né? Já estão sendo medidos. Aqui eu vou fazer uma aplicação da trajetória hiperbólica, como eu acabei de mostrar, fiz o caso geral, né? Aqui eu vou aplicar o caso particular, tanto no caso da parábola quanto na hipérbole, eu fiz a análise geométrica do caso geral. Aqui eu vou aplicar, então, a trajetória hiperbólica para asteroides. Tá? Então, aqui eu vou analisar trajetórias de asteroides, que vão ter trajetórias hiperbólicas, né? Especificamente no caso da EMEC, né? A energia mecânica desses asteroides é tal que a EMEC é maior que zero, né? E aí eu vou ter trajetória hiperbólica necessariamente. Tá? Então aqui eu vou analisar especificamente asteroides, tá? Onde a massa desse asteroide vai ser bem pequena. Então aqui eu vou analisar a interação de um asteroide de massa m pequena, certo? Que está muito longe de um planeta, tá? A interação asteroide-planeta. Pode ser Terra, pode ser Urano, qualquer outro planeta, né? Que tem massa M grande, que está centrada no origem, que corresponde à origem do sistema de coordenadas, né? Aqui. Em geral, sempre a origem do sistema de coordenadas, plano polar e cartesiano, está centrada na massa fonte de interação, que é o planeta. E o asteroide. O asteroide está muito longe, mas eu sei qual é que é a velocidade. Quando ele está muito longe do campo de força do planeta, a velocidade, o vetor velocidade dele é velocidade V0 e a distância radial já está no infinito. Né? Claro, ele vai se aproximar, vai fazer uma trajetória hiperbólica,
A gente conhece, inclusive, qual é que é a distância de maior aproximação, certo? Aqui, basicamente, aqui está a geometria da trajetória hiperbólica do asteroide, de massa suficientemente pequena comparado com a massa do planeta, né? Onde a massa efetiva do sistema, basicamente, é a massa do asteroide, tá? E, claro, a gente vai desconsiderar que vai desconsiderar outras interações do asteroide. A única interação aqui, no nosso caso, é a interação do asteroide com o planeta. Claro que ele pode interagir com outros entes planetários, né? Sol, outros planetas que não este aqui, né? Mas a gente vai desconsiderar isso, tá? O que interessa aqui, que a intensidade maior da interação gravitacional do asteroide é com o planeta de massa M, o que está mais perto aqui, tá? Basicamente é isso, né? Então, desconsiderar a interação com outros objetos, só fazer a interação com o planeta de massa M grande, tá? Tem uma quantidade nova aqui que eu introduzi, tá? Que é o parâmetro de impacto, tá? O que é o parâmetro de impacto? Lembrando que a velocidade da partícula, muito longe do campo de força gravitacional do massa M, é V0, tá? Claro, a velocidade V0, ela nos dá uma direção, que é essa direção, que é essa linha reta que eu já representei aqui, tá? A direção de V0, que é a velocidade inicial, o vetor, velocidade inicial da partícula, do asteroide longe, é esta direção aqui, tá? Essa é a representação da reta que corresponde à reta paralela à direção em sentido de V0. Claro que eu vou construir uma reta paralela a esta, que passa pelo centro de força. Então, eu tenho uma outra reta aqui, paralela a essa que eu acabei de discutir. Paralela, mas que passa, paralela, com a direção V0, mas que passa no centro de força M, né? A distância perpendicular, né? Perpendicular entre essas duas retas, a reta paralela a V0 e a paralela a ela, que passa pelo centro de força, a distância perpendicular é o parâmetro de impacto, que eu estou chamando de B, tá? Então, B é o parâmetro de impacto. Essa distância perpendicular entre essas duas retas. A paralela a V0 é a paralela a ela que passa pelo centro de força. Então, é essa distância B. Isso é uma novidade que eu tenho aqui. Bom, quando a partícula, o asteroide, está muito longe, a única energia que ela tem é a energia cinética, né? É escrito em termos da velocidade dela, V0. Tá? Então, a energia do asteroide, lá muito longe, antes de interagir com o planeta, né? Onde ela está com R infinito, né? Distância radial infinita. A EMEC dela é basicamente a energia cinética, o meio da massa do asteroide e velocidade do asteroide ao quadrado, certo? O momento angular, a gente pode calcular quando ele está lá bem longe, né? Lembrando que tanto o EMEC quanto o L vão ser conservados, eles vão ser sempre os mesmos, né? Então, lembrando, tanto o E quanto o L, momento angular, vão ser determinados pelas condições iniciais, né? Então, o EMEC aqui é basicamente a energia cinética da partícula lá longe, do asteroide lá longe. Esse valor vai ser mantido constante para o sistema conservativo. A mesma coisa para o momento angular, só que aqui eu vou calcular explicitamente quanto é que é o momento angular nas condições iniciais, tá? Vou precisar fazer esta representação aqui, tá? Então, muito longe, muito longe, né? Aqui está a massa fonte, que é o planeta, a distância radial R0 no instante inicial, né? Onde a partícula está muito longe do planeta, então o R0 vai tender a infinito, né? Lá está a velocidade da partícula, a velocidade V0, muito longe da fonte, eu posso assumir que basicamente o vetor V0 é paralelo com o eixo dos x aqui. Está muito longe lá. O V0 é paralelo, tem direção paralela com o eixo dos x aqui, tá? Então aqui eu tenho esta geometria da condição inicial. O vetor V0 da partícula, que é o asteroide, a distância radial R0 dele, o parâmetro de impacto, que a gente conhece, né? A distância radial entre a reta paralela a V0 é a que passa pela massa-fonte, é o parâmetro de impacto D. Com isso, nas condições iniciais, eu tenho uma geometria que me dá o ângulo θ0, né? O ângulo θ0 é calculado a partir desse triângulo retângulo, onde a hipotenusa é a distância radial original R0 e o cateto oposto é o parâmetro de impacto, né? Certo? Lembrando como é que eu calculo o módulo de produto vetorial. Lembrando que o L, né, o vetor L, o vetor do momento angular, é o produto vetorial R vetor P, certo? R vetor P. R vetor P. E eu quero calcular o módulo do produto vetorial R vetor P.
uma das maneiras de calcular módulos de produto vetorial é multiplicar o módulo de um dos vetores pela componente ou pela projeção do segundo vetor na direção perpendicular a este primeiro. Tá? É o que eu vou fazer aqui. Tá? Então, R vetor P, eu vou considerar o primeiro vetor, o vetor V0, por exemplo, ou o vetor P. Tá? O módulo do vetor P é M V0. Massa vezes velocidade, dá o módulo do vetor momento. Né? Então, o vetor momento está nessa direção. Multiplicado, então, pelo o outro vetor componente perpendicular ao anterior. Então, aqui eu vou calcular qual é que é a projeção perpendicular ao momento linear, né, que é esta direção, do vetor R0. Então, se eu projetar o R0 na direção perpendicular ao momento linear, ao vetor momento linear, vai corresponder a esta projeção, ou seja, esse cateto oposto, né? Esse cateto oposto. Então, a projeção de R0 na direção perpendicular ao momento linear é justamente B. Aqui. Então, o momento linear, o módulo do momento linear, né, é o módulo do primeiro vetor, que é o módulo do momento linear, mv0, multiplicado, então, pela projeção do segundo vetor, que seria o R, né, o R0, na direção perpendicular, projetar na direção perpendicular ao primeiro vetor, que é o vetor momento. Vocês estão lembrando? L, é o vetor L, é R, vetor P, né? Então, eu escolhi o P como o primeiro vetor e depois projetei o R na direção perpendicular a este cara. Certo? Então, aqui o momento angular, explicando dessa maneira simples, né? Eu consigo calcular, então, o momento angular do asteroide em termos da sua velocidade inicial e do tal do parâmetro de impacto B. Tá? Eu já expliquei o que é o parâmetro de impacto. Como a trajetória vai ser as conhecidas, né? No caso, a gente está assumindo que ela é hiperbólica, né? A gente conhece, já consegue calcular. Se eu conheço um momento angular, né? Se eu conheço um momento angular e a energia mecânica, eu consigo calcular os parâmetros associados com as trajetórias cônicas, né? Que são o parâmetro alfa e a excentricidade. Lembrando que o parâmetro C, né? Maiúsculo, né? No caso de gravitação, é a constante de gravitação universal, massa do asteroide, massa do planeta com que ele está interagindo. Aqui está a expressão geral de alfa e a expressão geral da excentricidade. Né? No caso do alfa, lembrando que o alfa é proporcional ao momento angular ao quadrado, mas o momento angular ao quadrado eu consegui obter a partir das condições iniciais para o asteroide. Né? Lembrando que esse valor vai ser mantido em todo o movimento do asteroide, o valor de L e de E também, né? Vão ser sempre mantidos constantes. Né? Então, quantidades conservadas para o campo de força central. Né? Então, o L quadrado, aqui só escrevi quanto é que é o C, né? No caso de gravitação, no caso da interação asteroide-planeta, né? Tá aqui embaixo, já substitui o M, o C. Agora eu substituí L em termos do parâmetro de impacto de V0, tá aqui. Né? L ao quadrado. Cancelo o que tem que cancelar, eu consigo então escrever alfa em termos do parâmetro de impacto, da velocidade inicial do asteroide bem longe do planeta e a massa do planeta com quem está interagindo. A mesma coisa eu vou fazer para a excentricidade, né? A excentricidade depende da EMEC e de alfa. Mas a EMEC e o alfa eu já sei, então eu substituo aqui a EMEC vezes alfa, lá, 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 lá. Calculamos, opa, faltou a raiz quadrada aqui, né? Faltou a raiz quadrada aqui. Então aqui está escrito já, depois que eu multipliquei, fiz os cancelamentos. Vocês vejam bem que tem muitas coisas que vão cancelar aqui, né? Etc, etc, etc. Né? Depois que cancela. O que sobra aqui dentro é B2 V0 na quarta, né? V0 na quarta. G2 M2. Aqui a excentricidade, né? Então, eu calculei o parâmetro alfa e a excentricidade em termos do parâmetro de impacto da velocidade inicial do asteroide. Aqui está já a expressão explícita de alfa. Né? Com epsilon em alfa, eu já consigo calcular qual é, a distância de maior aproximação, né, do asteroide do planeta. Eu acabei de mostrar ali, no caso geral, né, que a distância de maior aproximação numa órbita hiperbólica, né, a distância de maior aproximação, que é a distância de maior aproximação do asteroide do planeta, isso é importante,
estou analisando o impacto de asteroide com planetas, né? A distância de maior aproximação do asteroide, que é o R mínimo, né? É o R1, vale alfa sobre 1 mais epsilon, mas a gente acabou de calcular explicitamente o parâmetro alfa e epsilon em termos do parâmetro de impacto da velocidade inicial a velocidade do asteroide muito longe dessa fonte, muito longe desse planeta. Né? Só que eu substituí o alfa no numerador e o epsilon também está substituído explicitamente aqui. Né? Então eu consigo calcular qual é, a distância de maior aproximação, explicitamente em termos do parâmetro de impacto da velocidade do asteroide muito longe do planeta. Né? Então eu consigo calcular explicitamente a distância de maior aproximação. Tá? Obviamente, que eu falando de maneira prática, né? Se alguém está preocupado que um asteroide vai colidir com o planeta, por isso eu estou falando que eu estou preocupado com um asteroide, né? Vai colidir com a Terra. Isso toda hora está mostrando que vai acabar o mundo quando um asteroide vai colidir com a Terra. Como é que eu sei que ele vai colidir, né? Bom, eu vou lá tentar fazer mensuração da velocidade, né? Desse asteroide, lá longe da Terra, né? E tentar estimar quanto é que é o valor do parâmetro de impacto. Se eu tenho esses dois parâmetros, a massa é a massa do planeta e a massa da Terra, né? Eu consigo calcular qual é, a distância de maior aproximação. Vai ser, né? A distância de maior aproximação. Se essa distância de maior aproximação for menor ou igual, né? Ou da ordem do raio da Terra, vai ter impacto. Né? Porque o R mínimo vai corresponder a distâncias radiais, lembrando que aqui está o centro do planeta, né? Mas se o R mínimo for menor ou igual ao raio, planeta, isso vai ter impactos do asteroide. Mas, então eu consigo calcular qual é, a distância de maior aproximação e ver se ela é perigosa ou não, né? Estimando de alguma maneira quanto é que é o parâmetro de impacto e o V0, né? Existem tabelas, tá? Na internet vocês conseguem ver tabelas dos parâmetros de impacto do V0 para uma série de... A NASA tem tabelas de dados sobre asteroides, né? Os maiores, né? Asteroides grandes, né? Até vou deixar no nosso exemplo das atividades dessa semana este caso, né? Pegando um asteroide particular lá, calcular quanto é que é a distância de maior aproximação, né, desses caras e ver se é problemático, né? É só para dar a ideia que tem fins práticos essa conta que eu fiz da distância de maior aproximação do planeta, né? Se essa distância for menor que o raio ou igual ao raio do planeta, vou ter o impacto do asteroide, né? Eu também vou calcular qual é, que é a velocidade, isso é importante também, né? Se o impacto vai estar com um asteroide com velocidade alta ou baixa, né? Lembrando que eu quero calcular agora quanto é que é a velocidade do asteroide quando ele está bem mais próximo, né, na distância de maior aproximação. Vou chamar essa velocidade de VAP, tá? Que é a velocidade do asteroide na sua maior aproximação, no seu pericentro, né? Certo? O VAP, então, é a velocidade do pericentro. Lembrando sempre que vetor velocidade é sempre tangencial para a trajetória. Então, a gente consegue ver que no pericentro o vetor radial, o vetor R, né, e o vetor V são perpendiculares, né? E da conservação de momento angular e de energia mecânica, eu vou conseguir calcular quanto é que é o VAP. Então, para calcular quanto é que é a velocidade nesse pericentro, eu vou usar primeiro conservação de momento angular. A condição inicial me diz que o momento angular que vai ser que é o mesmo valor sempre, né? A partir das condições iniciais EmV0b, mas o valor do momento angular, no caso de novo, quanto o R é perpendicular a V, eu consigo calcular o módulo do momento angular. Quando os vetores são perpendiculares, né? Quando o módulo de vetores perpendiculares do produto vetorial é o módulo do R e o módulo do P. Então, basta, se esses dois vetores são perpendiculares, basta multiplicar os seus módulos. Isso acontece nesse pericentro, né? O módulo do vetor momento no pericentro é massa da partícula vezes a sua velocidade no pericentro, que eu chamei de VAP, né? E o módulo do vetor posição é o R mínimo. Aqui está o momento angular pela condição inicial e o momento angular calculado quando eu estou na distância de maior aproximação. A mesma coisa para a EMEC. A EMEC calculada pelas condições iniciais é essa, né? Calculada a partir da velocidade V0, mas no pericentro eu posso calcular também quanto é que é a EMEC, é a soma da energia cinética mais potencial gravitacional, né? Aqui. Então, a EMEC também pode ser escrita aqui no pericentro como sendo 1/2, ou seja, a energia cinética aqui, né? A energia cinética aqui é 1/2 massa da partícula, a velocidade aqui. Mas a velocidade aqui é a velocidade de maior aproximação, né? VAP ao quadrado.
claro, mais a energia potencial, que é atrativa, né, gravitacional, para uma distância radial, que é R mínimo. Então, aqui está a expressão da energia potencial gravitacional, quando R, a distância radial, é a distância de maior aproximação, R mínimo. Essas duas expressões são as mesmas, porque o L e o E são conservados. Então, isso aqui é igual a isso, isso aqui é igual a isso. Vocês conseguem ver que eu tenho um cancelamento, né? Eu consigo enxugar massas, os asteroides vão embora aqui, os 1 mês, nas EMEC, etc, etc. Eu consigo, então, reescrever essas duas equações, que são conservações da EMEC e da energia mecânica, desta forma, né? Esta vem da conservação da energia do momento angular, e esta aqui vem da conservação da energia mecânica. Tá? Então, da primeira equação, eu consigo mostrar que 1 sobre R mínimo pode ser escrito como V de maior aproximação dividido por V0B. Quando eu substituo essa primeira equação, na verdade 1 sobre R mínimo, aqui na segunda equação, eu obtenho uma equação para VAP, uma equação do segundo grau para VAP. Eu consigo resolver essa equação de segundo grau, ou seja, eu consigo obter quanto é que é a velocidade na distância de maior aproximação, no pericentro. Né? Vou usar a Bhaskara, né? Aqui o B A, B e C são determinados. Usando o Bhaskara, eu consigo calcular quanto é que é a velocidade. Né? Calcula. Tem todos os detalhes dos cálculos. Né? Basicamente é aplicação de fórmula de Bhaskara. Tá? Veja só as raízes dessa equação aqui. Vocês vejam bem que a distância... Também tem duas raízes, uma delas não nos interessa, né? Que é... Lembrando que a velocidade tem que ser positiva definida, né? Que é módulo da velocidade, né? A gente consegue mostrar que a equação que nos interessa, né, é a que tem sinal mais, claro, obviamente, né, onde os dois termos são positivos, o VAP é positivo. O termo que tem termo misto, onde o segundo é negativo, você consegue ver que vai dar um VAP negativo, né? Você consegue mostrar explicitamente. Então, a solução que nos interessa, que é física, né, para a velocidade no pericentro, né, que é o VAP, pode ser escrito aqui explicitamente, depois que eu resolvi a raiz, né? É explicitamente, de novo, escrito em termos da parâmetro de impacto da colisão, parâmetro de impacto do asteroide, a velocidade longe do planeta, que é o V0, né? E a massa do planeta, que é aqui explícito. Né? Então aqui eu consegui calcular explicitamente, só por conservação de momento angular e energia mecânica, né? Tanto a distância de maior aproximação, que é importante para saber se vai ter impacto ou não, né, do asteroide, e qual é que é a velocidade, né, do asteroide nessa distância de maior aproximação. Ambos os casos são calculados a partir do parâmetro de impacto de V0. Se me permitam aqui de novo, eu só fazer a simulação aqui, né, nesse mesmo site que eu mostrei no caso anterior. Vou parar um pouquinho. Eu vou só mostrar para vocês como é que fica a simulação dos asteroides. Consigo fazer também esta simulação. Só um momentinho. Ou seja, eu consigo também simular, no caso para alguns planetas, tá? Nessa simulação está fixa quais planetas, né? Ele, na verdade, ele só simula para esses planetas aqui, tá? Terra, Marte, Júpiter e Saturno. Basicamente, a simulação está aqui. E, claro, tem algumas coisas que podem ser mudadas, né? Basicamente, vocês conseguem escolher o planeta e o parâmetro de impacto, tá? O parâmetro de impacto e a velocidade. Então, que são os dois parâmetros que interessam, tá? A massa do planeta na forma da escolha do planeta, que aqui no caso está fixo, né? Está fixo o planeta, aqui já está o raio, né? Então já é sabido o raio de cada um desses planetas, da Terra até Saturno, né? Tem 4 opções para o planeta, né? Os seus respectivos raios. E aí a gente consegue simular a trajetória. Então vocês podem colocar a mão qual é que é o parâmetro de impacto, né? E qual é que é a velocidade longe, né, do planeta, e fazer a simulação, né? A simulação para este caso. Eu vou aqui começar. Aqui eu escolhi Júpiter, tá? Escolhi Júpiter. A velocidade, o parâmetro de impacto eu escolhi como 2, tá? E a velocidade em quilômetros, a velocidade inicial V0 em km por segundo é 14,6. Consegue em azul aqui tá a trajetória. Vocês conseguem ver, né? Em azul tá fazendo a trajetória do asteroide para aquelas condições iniciais, né? Contra Júpiter. Vocês conseguem ver que para essas condições iniciais que eu botei, vai colidir com Júpiter. Colide, porque o
a distância de maior aproximação é bem menor que o raio de Júpiter, então vai ter colisão aqui, especificamente, certo? Aqui em cima vocês conseguem ver, né, o tempo transcorrido, né, e a distância radial. Aqui está, inclusive, colocada já depois que fez a trajetória completa, já saiu fora do... No caso aqui não saiu fora porque vai colidir com Júpiter, mas no caso se ele não colidisse, né, aqui ele consegue mostrar em vermelho também aquela reta descendente, né, controle, né, onde no assintótico a trajetória parabólica tem que postear, né, exatamente. É bem interessante, tá? Claro que aqui tem uma limitação, que só tem um conjunto de planetas que dá para fazer a simulação, né? Mas já dá para entender como é que funciona a dinâmica, né, da trajetória hiperbólica do asteroide nesses casos e vai simular se vai ter colisão ou não, certo? Eu vou deixar esses links depois lá. Vocês podem clicar direto no PDF, né, que já está disponível. Vocês conseguem já fazer a simulação para vocês, né? Voltamos. Então, finalizei a questão das trajetórias abertas no caso, e exemplo, né, no caso de lei do inverso quadrado da distância atrativo, né? Só para finalizar a aula, eu quero fazer uma conta que não é lei do inverso quadrado da distância. Tá? Eu vou fazer uma outra conta, ou seja, eu vou determinar as órbitas, que fica as órbitas possíveis, né? Se eu estou num campo de força que não é lei do quadrado inverso da distância, mas ainda é atrativo, também tem esta forma aqui, ó. É atrativo, que tem um sinal menos, né? A intensidade do campo é dada por esse parâmetro gama, né? Mas é uma lei do inverso do cubo da distância. Então, vamos supor que eu tenho um campo de força que cai com o inverso do cubo da distância e é atrativo. Como é que são as órbitas de uma partícula que entra num campo de força assim? Atrativo, lei do inverso do cubo da distância. Tá? A gente conhece como calcular as trajetórias usando o Binet. Se eu sei a lei de força, eu resolvo, né, a equação de Binet, que vai me dar a equação da trajetória em coordenada plano polar, e aí tá feito, né? Eu já consigo saber que tipo de trajetória né? Ou seja, aplicadas as condições iniciais, eu consigo mapear qualitativamente ou quantitativamente qual é, que é a trajetória provável da partícula nesse campo, né? Então aqui eu vou calcular qual é, que é a trajetória e qual é que é o pericentro, né? Qual é que vai ser o pericentro, a distância de maior aproximação, e qual é que é a velocidade no pericentro. Vamos começar com a equação da trajetória, que é resolver a equação de Binet, né? Então, a lei de força é atrativa, a lei do quadrado, a lei do inverso do cubo da distância. Para Binet, a gente faz a transformação de variável, né? A variável U, que é o inverso de R. Então, a F de U, né? Ou seja, o campo de força escrito na variável U, vai ter esta forma, né? Então, vai ser menos N gama, que são as constantes, U ao cubo, né? U ao cubo. Aqui eu vou construir, então, a equação de Binet para este campo de força, né? Aqui está a equação de Binet, né? Derivada segunda de U, mais U, a constante que depende da massa do momento angular, né, da partícula, sobre U quadrado, e o campo de força escrito em termos da variável U. No caso desse campo de força aqui, quando a gente substitui este F de 1 na equação de Binet, a gente vê que o termo na direita aqui, né, da equação de Binet, é positivo, eu tenho uma troca de sinal aqui, né, é positivo M2, né, massa ao quadrado, gama, L2 e linear em U. Vejam bem que ambos os lados, né, da equação de Binet, neste caso desse campo de força, né, tem termos lineares em U, né. Aqui eu já posso escrever explicitamente, em termos do parâmetro de impacto, né, o momento angular, como eu fiz no caso anterior, né, então muito longe deste campo de força, a velocidade da partícula é V0, né, e a posição é R0, mesmo caso, tá? Eu sei que se ela está muito longe dos campos de força, muito longe dos campos de força, o momento angular tem sempre essa força, né? Essa forma, né? Massa da partícula, a sua velocidade inicial, é a velocidade muito longe do campo de força, em que ele vai entrar, e o parâmetro de impacto, né? O parâmetro de impacto dele, certo? O momento angular ao quadrado, que entra aqui na equação de Binet no denominador aqui, né? Tá escrito em termos, pode ser escrito em termos do parâmetro de impacto, B2, né? Aqui, ao quadrado, está M2 V0 quadrado B2. E aí, finalmente, né, substituo o L quadrado ali, e aí eu fico com esta cara aqui para a equação de Binet, né? Do lado direito já está escrito em termos do parâmetro de impacto, né? Quando eu substituo o L2 ali, né? Como eu estava falando para vocês, no lado esquerdo e direito tem dependência linear em U, né?
passo para o lado esquerdo todo mundo que depende de U. Então, quem está acompanhando aqui, a U aqui é 1 menos gama sobre V0 quadrado, o parâmetro de impacto ao quadrado. Se eu supor que esta quantidade gama V0 quadrado sobre V2 é menor que 1, certo? Essa quantidade que está acompanhando o U vai ser maior que zero, positivo definido. Então, eu vou chamar de beta quadrado isso, tá? Para não ficar levando, tá? Então, eu vou assumir que isso aqui é verdade, que estes parâmetros aqui são tais que isso aqui é menor que 1, né? E aí eu chamo de b quadrado, que está dentro do parêntese, né? Vou chamar isso de beta quadrado. Beta quadrado, que é positivo, multiplica 1. Então, a equação de Binet tem esta cara, né? Tem esta cara. Se vocês olharem aqui a equação de Binet correspondente para esse campo de força atrativo, lei do inverso do cubo da distância, né? E tem a mesma cara da equação diferencial do oscilador harmônico, né? É uma ideal de segunda ordem, homogênea, e o termo que corresponderia ao ômega quadrado, lá no oscilador harmônico simples, né? Está sendo chamado de beta 2 aqui. Mas a solução a gente já sabe. É a solução do oscilador harmônico. Troca ômega por beta, né? Aqui. Já sabe quem é a solução dessa equação diferencial, né? Que é uma equação diferencial homogênea, onde o parâmetro aqui é o beta, né? É sobreposições de senos e cossenos, onde um oscilador harmônico era ômega 0t, aqui é beta teta, né? Porque é beta aqui explicitamente, o beta quadrado, né? E a variável independente não é tempo, é o θ, né? É o ângulo polar, né? Explicitamente. Então, a solução da equação diferencial de Binet para esse tipo de campo de força tem esta cara, né? U de θ, uma superposição de funções trigonométricas, onde os argumentos são beta θ, onde beta entra aqui dentro do argumento, né? E, claro, a gente sempre tem duas constantes a determinar, que é o A e o B, né? Que são obtidas a partir das condições iniciais, né? Aqui eu vou enunciar as minhas condições iniciais e, a partir delas, obter quem são os parâmetros A e B da solução da equação de Binet. Aqui as minhas condições iniciais vão ser essas aqui, tá? Uma das condições eu já mostrei aqui, né? Eu sei que quando a partícula está muito longe, né? Muito longe do campo de força, a distância radial basicamente é infinita, né? Vou assumir que para tempos muito antes da chegada da partícula aqui no campo de força, ela está numa distância radial tendendo ao infinito, né? Então essa vai ser uma das minhas condições iniciais, né? A distância radial R0, que é muito antes de chegar no campo, é infinito. Tá? Lembrando que a gente mostrou que quando t igual a zero corresponde às nossas condições iniciais, a gente vai assumir que isso é ângulo polar igual a zero. Então, quando o meu ângulo polar for igual a zero, que vai corresponder a tempo igual a zero, ou seja, a partícula está chegando no campo de força, mas está longe, né? A distância radial dela é essa daqui. Então, em θ igual a zero, a distância radial R0 é infinito, né? É esta condição inicial que eu vou usar. A única diferente das condições iniciais que a gente usou lá para as cônicas, né? É diferente. Eu estou assumindo que em θ igual a zero, a partícula está muito longe, está no infinito. Isso significa que U em θ igual a zero, como o U é inverso de R, né? Significa que o U em 0 graus é zero. Com isso, eu já tenho uma das condições iniciais que eu vou usar para determinar os parâmetros A e B, né? U de zero tem que ser zero. Isso automaticamente, quando eu substituo aqui a solução θ igual a zero, né? Eu vejo que isso vai dar A cosseno zero mais B seno zero. Isso tem que ser zero pela condição inicial. Isso vai me dar, então, quanto é que vai dar o parâmetro. Ele determina quanto é que é o parâmetro A, né? A é zero neste caso. A é zero nesse caso. Eu vou ter que ter uma outra condição inicial para determinar quanto é que é o parâmetro B. Né? A segunda condição é vai vir, né? Vai vir da relação entre a velocidade radial R ponto, e du de θ, né? Da variação nos ângulos da função U, né? A gente mostrou, prisca zeros, acho 4 aulas atrás, né? Que para campos de força central, a velocidade radial é proporcional ao du de θ e a constante de proporcionalidade é a razão L sobre M, né? Lembrando que no nosso caso aqui, o R ponto, a velocidade radial, né? Em θ igual a zero, a partícula está lá no infinito. A velocidade dela lá no infinito, a gente sabe, é o vetor V0, né? O vetor V0 é menos V0. Ela está vindo da esquerda para a direita aqui, esquerda para a direita,
com o módulo V0. A gente sabe quanto é que é a velocidade. A velocidade radial lá longe, que corresponde a θ igual a zero, é menos V0. V0 é um módulo, o menos está dizendo que ela está vindo da esquerda para a direita. Tá? Isso significa, então, que R ponto, velocidade radial em θ igual a zero, tem que valer menos V0. Essa é a minha segunda condição inicial. Mas como a R ponto é relacionada com a du dθ, esta condição inicial aqui significa, implica, né, que du dθ em θ igual a zero tem que ser igual a menos V0. Certo? Ou seja, esta condição aqui vai implicar que du dθ em θ igual a zero vale, na verdade aqui tem inverso, né, o inverso aqui, né, m sobre L, né, passa lá para o outro lado, menos m sobre L, R ponto calculado em θ igual a zero, o R ponto calculado em θ zero é menos V0, pela condição inicial, e aí eu consigo mostrar que du dθ em θ igual a zero tem que valer, né, tem que valer 1 sobre b, né, ou seja, esta condição inicial, R ponto em θ igual a zero valendo menos V0, implica que du dθ em θ igual a zero vale 1 sobre b. Certo? Lembrando que aqui o último passo foi a substituição de L, né? L vale mv0b. O momento angular conservado é mv0b. E em cima eu já tenho mais mv0. Então sobra 1 sobre b como a derivada de u relativa a θ em θ igual a zero. Bom, se eu sei quanto é que é a solução da equação, está aqui, né? Se eu derivar a equação, eu tenho o du dθ, né? Du dθ é conhecido, substituo o du dθ a θ igual a zero, né? A única derivada aqui é a derivada onde eu tenho cosseno vira seno e onde eu tenho seno vira cosseno, a menos do beta, que vai ter que ir junto aqui como resultado da derivada, né? Certo? Então, basicamente, quando eu substituo du dθ em θ igual a zero, ou seja, a derivada de u relativa a θ quando θ é igual a zero, tem isso daqui. Isso tem que ser igual a 1 sobre b para essa condição inicial, a minha segunda condição inicial. Esta condição, então, vai me dar quanto é que vale b, né? Vale b. B vai ser 1 sobre b, de bzinho, né? Parâmetro de impacto, multiplicado por beta, né? Então, aqui está quanto é que vale o parâmetro b. Então, o parâmetro e da solução vale 0, e o bzão, né? Vale 1 sobre beta b. B é o parâmetro de impacto, bzinho é o parâmetro de impacto. Então, os dois parâmetros aqui da solução da equação de Binet, que é a equação da trajetória em plano popular, né? Então, estão determinados. A0 e bzão vale 1 sobre beta b. Ou seja, lembrando que o b é o que acompanha o seno aqui, né? Acompanha o seno. Então, substituo o b ali. Aqui está a equação de u de θ, né? U de θ é 1 sobre beta b, já que é o bzão, né? Multiplicado por seno de beta θ. Para obter a equação da trajetória, lembrando que u é o inverso de r, né? Então, a equação da trajetória em plano polar, que é o r de θ, é o inverso dessa relação, né? Então, é beta b dividido por seno de beta, inverso de beta θ. Lembrando que se eu derivar, né, o u relativo a θ, eu obtenho esta equação aqui. Mas aqui está a equação da trajetória, né? A equação da trajetória em plano polar para um campo de força atrativo, né? Campo de força central atrativo. Lei do inverso do quadrado da distância, do cubo da distância, né? Do cubo da distância. A equação da trajetória é essa, né? Em plano polar. Vocês conseguem ver que já é diferente da lei do inverso do quadrado da distância, né? Lá no inverso quadrado da distância eu tinha a excentricidade que estava combinada com função cosseno do ângulo polar, né? Cosseno do ângulo polar. Aqui, para a lei do inverso quadrado do cubo da distância, aqui eu tenho um seno, né? E não um cosseno. E a novidade também é que o argumento desse seno não é θ, não é apenas o ângulo polar θ, mas está multiplicado pelo parâmetro beta, né? Parâmetro beta. Lembrando que o que é o parâmetro beta, se vocês lembrarem, o parâmetro beta está escrito em termos da 1 menos os parâmetros associados com a intensidade do campo e do parâmetro de impacto da velocidade de chegada, né, da partícula no campo, que é o V0. Eu posso mostrar aqui a trajetória dessa partícula. Aqui está a equação da trajetória geral, né, mas eu consigo mostrar explicitamente que a trajetória dessa partícula é uma trajetória aberta, só tem uma distância de maior aproximação
ela interage, chega bem perto do campo de força, do centro de força, e vai embora, tá? Como é que eu sei isso? Bom, eu sei que em θ igual a zero, já pela condição inicial, né? Eu sei que a distância radial da partícula é infinita, mas dá para fazer aqui, né? Se botar θ igual a zero aqui, o seno é zero, vai ter uma divergência mais infinito, certo? A gente já sabia porque essa aqui é uma das condições iniciais, né? Mas veja bem, quando o θ vale π sobre beta, o ângulo π sobre beta, a distância radial correspondente, se eu botar π sobre beta aqui, eu vou ter seno de π. Seno de π que é zero, então eu tenho uma nova divergência. Então, quando eu tenho ângulos π sobre beta, de novo a distância radial é infinita. Significa que a partícula saiu do sistema. Ela já chegou próximo da massa-fonte e quando o ângulo polar corresponder a π sobre beta, ela já está longe do sistema e não volta mais. Aqui eu não tenho uma distância de maior afastamento. A trajetória é aberta, né? Eu só tenho um pericentro. E o afastamento para ângulos próximos de π sobre beta, eu já estou muito longe do centro de força. Né? A gente consegue calcular também quanto é que é a distância de maior aproximação, que é o único ápice que vai ter, né? Vocês conseguem ver, vejam bem, aqui está a equação da trajetória em plano polar, né? Lembrando que a distância radial é sempre positivo definida, né? Então, o meu seno aqui só pode variar, meu seno de beta θ, só pode variar entre 0 e 1. Tá? Entre 0 e 1. Não posso ter senos negativos, senão a distância radial correspondente vai ser negativa. Então, eu sei que o meu seno aqui embaixo só pode variar entre valores de 0 e 1. A gente já até mostrou aqui quando o seno embaixo é zero, né? Corresponde ao π sobre beta. Ângulo π sobre beta eu tenho infinito, né? O seno é zero. Eu vou ver que o R vai ser máximo quando o seno aqui é 1, né? Então eu sei que a distância o R vai ser mínimo, o menor valor possível, quando o que está aqui embaixo é máximo, né? O que está aqui embaixo máximo é seno igual a 1, né? Então quando o seno de beta θ for 1, a distância radial é a menor possível, né? A menor possível, e vai valer beta B, né? Beta B. Então, aqui eu consigo calcular quanto é que é o pericentro. É beta B. É a distância de maior aproximação. Eu consigo até calcular para que ângulo isso ocorre, tá? Eu mostrei que eu vou estar no pericentro quando o seno de beta θ é 1. Significa, então, que beta θ vai corresponder a π sobre 2, né? O seno é 1. Isso vai corresponder a ângulos polares que são π sobre 2 beta. Então, quando o ângulo polar for π sobre 2 beta, eu vou estar na maior aproximação possível do centro de força e a distância correspondente, a distância radial correspondente a isso é beta B, onde B é o parâmetro de impacto e beta depende da intensidade do campo de força. Tá? Eu vou até fiz aqui a conta explícita para confirmar que essa distância radial aqui corresponde mesmo a uma ápside, né? Ou seja, o ponto onde a velocidade radial é nula, tá? Eu só vou terminar minha conta lembrando, eu já determinei quem é a ápside, é beta B, certo? Nesse campo de força. E agora eu vou calcular qual é que é a velocidade nessa ápside. Tem várias maneiras de calcular isso, tá? Qual é que é a velocidade na ápside, na distância de maior aproximação. O que eu vou fazer aqui é uma das possibilidades, que é, como eu estou em coordenada plano polar, né? Eu já sei a equação da trajetória em plano polar. Eu sei que o quadrado do vetor velocidade em plano polar, em coordenadas plano polares, é esta aqui, né? Ela depende, o V2, né? A velocidade do vetor velocidade em plano polar depende do quadrado da velocidade radial e um outro termo que é R2 multiplicado por θ ponto quadrado, onde θ ponto é a velocidade angular. A gente sabe da conservação de momento angular, que o θ ponto quadrado pode ser escrito em termos do momento angular, né? Conservado aqui, né? E das distâncias radiais. Tá? Como eu estou numa ápside, né? Aqui eu já só escrevi o V2, já substituí o θ ponto quadrado em termos do momento angular, tá? E da distância radial. Eu consigo calcular em plano polar a velocidade ao quadrado de uma partícula em qualquer distância radial, tá? Se eu souber qual é que é a sua velocidade radial, que é o R ponto, e a sua distância radial, tá? Se eu sei a distância radial e a velocidade radial, a distância radial e a velocidade radial da partícula, eu consigo obter a velocidade, né, completa dela ao quadrado. Tá? Como eu quero saber qual é a velocidade na ápside, que é o R mínimo, né, e eu sei que ali, como ele é um ponto de retorno, né, a ápside é um ponto de retorno, o R ponto é zero, fica
fácil de calcular quanto é que é o quadrado da velocidade da partícula no pericentro. Vai ser, o R ponto é nulo, porque ele é uma ábside, né, um ponto de retorno radial. Basicamente o V2 no pericentro é L2, massa quadrada, e a distância radial, que é a distância de maior aproximação, que é o R mínimo. Aqui, o passo final é só substituir quanto é que é o momento angular, né, o mv0b, tudo ao quadrado. Né, eu lembro, calculei das condições iniciais do momento angular. E aqui o R mínimo já calculamos agora há pouco. Né? O R mínimo, a distância de maior aproximação, vale beta B. E é o parâmetro de impacto. Substituir aqui, corta o que tem que cortar, e eu consegui calcular quanto é que é a velocidade no pericentro, que é a distância de maior aproximação. Né? É basicamente V0 sobre beta. Né? Beta, claro, é construída a partir das condições iniciais. Né? E aqui, finalmente, é a representação, né, gráfica, né, da trajetória da partícula. Para tempos muito grandes, bem longe do centro de força, onde está aqui o centro de força desse campo de força atrativo, lei do inverso do cubo da distância, né? Para distâncias muito grandes, que a condição inicial está lá, né? Aqui está o parâmetro de impacto, V, está a velocidade inicial, que basicamente para distâncias muito grandes, basicamente o vetor V0 é paralelo com o eixo dos X. Obviamente a partícula chega, se aproxima, vai ter o ângulo, né? Vai ter um ângulo polar que a gente calculou, né? Que é o ângulo π sobre 2 beta, né? A partícula vai chegar à distância de maior aproximação possível aqui do centro de força, continua sua trajetória, certo? Só que a trajetória depois ela vai continuar aberta, tá? Vai ser aberta, ela não vai retornar para mais em outro ponto de retorno, né? Ela vai embora porque a gente determinou que para ângulos iguais a π sobre beta, a distância da partícula, a distância radial já é infinita. Então, essa aqui é a representação qualitativa do movimento, né? Bem longe ela chega em algum ângulo que a gente calculou mais próximo possível do campo de força, continua a sua trajetória e vai embora. Né? Para um certo ângulo ela já está no infinito. Então a trajetória é aberta, não vinculada, né? Tem basicamente esta cara aqui. Tá? Então essa é a cara da trajetória aberta no caso de campo lei do inverso quadrado da distância, lei do inverso do cubo da distância e atrativo. Tá? Na aula que vem, a gente vai mostrar explicitamente, tem um teorema que prova isso, né, o teorema de Bertrand, que as únicos campos de força que vão me dar trajetórias fechadas, né, explicitamente, né, como se eu estou perturbando órbitas, né, vão ser a lei do quadrado do inverso da distância, atrativo, e o campo elástico, né, o campo de força tipo oscilador harmônico 3D, né? São os dois campos de força que vão me dar sempre trajetórias fechadas, né? Onde eu tenho duas ápices. Certo? Tá longa a aula, vou parar por aqui. Né? Então, na aula que vem, o que a gente vai fazer, basicamente, é analisar as estabilidades de órbitas, né? Circulares, né? E vamos discutir um pouquinho o teorema de Bertrand, né? Então, para quais tipos de campos de força eu vou ter órbitas circulares, órbitas fechadas, né, estáveis, né, e discutir um pouquinho como consequência a questão da precessão do periélio. Né. Então, eu vou mostrar por que ocorre a precessão do periélio, ou seja, a precessão do periélio, na verdade, é a mudança angular da onde está localizado o periélio. Né. O periélio não vai estar no mesmo lugar angular sempre, ele pode mudar de lugar. Essa mudança de lugar do periélio é chamada precessão do periélio, né, e isso é importante na física clássica, né. Certo? Então, na aula que vem, a gente vai analisar a estabilidade de órbita circular e ver especificamente a questão da precessão do periélio. Quando a gente perturba trajetórias circulares, né, estáveis, por perturbações. E na aula que vem eu vou mostrar o que são perturbações do ponto de vista prático. Né? Certo? Terminando por aqui a aula, fico